todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem é filho de Deus aqui, por favor? Dá um grito de glória. João tirou uma fotografia do coração de Jesus. Tem dois evangelistas que, quando começamos a estudar a palavra, ficamos um pouco apreensivos. Pergunte por quê? Porque nenhum dos dois andou ao lado de Jesus. Pergunte ao seu irmão se ele sabia que Marcos e Lucas não foram discípulos de Jesus. Você sabia disso, crente? Os músicos que estão na minha retaguarda, os pastores e as pessoas que estão ouvindo, será que você teria noção disso? Marcos não era discípulo de Jesus, e Lucas nunca viu Jesus. Lucas era um grego. Por ser grego, passou boa parte da sua infância e adolescência no Egito, porque ele tornou-se médico. E debaixo da filosofia de Hipócrates, ele começou então a aprender a arte de cuidar do corpo dos seres humanos. Quando ele sai da terra do Egito e vem para a terra do Oriente, ele se embrenha no meio da terra da Palestina. E anos mais tarde, depois da morte e ressurreição de Jesus, é que Lucas encontra um discípulo de Jesus chamado Saulo, e que por nós é conhecido como Paulo. E foi Paulo, o pequeno gigante de Deus, que ganhou Lucas para Jesus Cristo de Nazaré. Lucas nunca viu Jesus. Repita comigo: Lucas nunca viu Jesus. De igual forma, Marcos até tentou se aproximar dos evangelistas, mas não podia, porque ele era muito jovem na sua época. Então a história diz que mais tarde ele tornou-se discípulo de São Pedro. Isso depois de ter tentado ser discípulo do apóstolo São Paulo e não deu conta, porque Paulo tinha um temperamento muito agressivo, muito bravo, e Marcos não tinha a coragem que ele esperava que o menino tivesse. É Pedro quem adota Marcos, e Pedro então faz de Marcos o seu principal discípulo, escriba, um menino que tinha autoridade para escrever. E a Bíblia Sagrada nos conta a história de que no final da vida de Paulo, estando preso nas prisões de Roma, ele manda uma carta a um dos seus discípulos e diz: quando você vier ter comigo, antes que venha o inverno, traga para mim, por favor, a minha capa que eu deixei contigo, e traz também Marcos, ou seja, João Marcos, porque ele é para mim muito importante. É este Marcos que escreve o seu evangelho. Agora ouça o que eu disse: Marcos escreve apenas. Marcos não tem a cultura para escrever este evangelho. Ele é apenas a mão de Pedro. Ele escreve ouvindo a boca de Pedro. Pedro estava trancado atrás das prisões de Roma. 30 dias faltava para que o grande apóstolo morresse. E antes de morrer, ele chama o seu discípulo, que sabia ler e escrever com sagacidade, e ele pede para que Marcos escreva o seu evangelho. É por isso que o evangelho de Marcos é simples. Não tem genealogia, não tem cultura judaica, porque ele saiu da boca de um pescador, de um homem simples, simplório, que aprendeu a amar Jesus e foi, talvez, de longe, o mais árduo e fervoroso discípulo de Jesus Cristo. Marcos, na visão de Pedro, tira uma foto de Jesus. João, na visão daquele que era o mais íntimo, tira uma outra foto de Jesus. Lucas, que era médico e tinha uma cultura acima da média, também tira uma foto de Jesus. E os três perfazem boa parte do Novo Testamento. Mas há entre estes evangelistas um cujo nome é Levi. Qual o nome? Também conhecido como Mateus, que era um menino de família nobre, que tinha sangue azul nas suas veias, que havia aprendido aos pés do Dr. Gamaliel não apenas a teologia, porque a faculdade do Dr. Gamaliel em Jerusalém também ensinava economia. E Levi tornou-se um matemático, e por ser um grande economista, recebeu de Roma a incumbência de tornar-se cobrador de impostos. Isso arriscaria a sua vida, mas a aposentadoria valia a pena. Ele tinha sua carteira de trabalho assinada pelos Césares de Roma. Até que um belo dia, estando ele numa das vicinais daquela grande cidade, ao lado dele mais outros cobradores de impostos. A história diz que 200 cobradores de impostos caminhavam junto. Cada um deles tinha do seu lado um soldado romano com uma espada pronta na mão, para salvaguardar a vida dos cobradores de impostos. E a Bíblia Sagrada não comenta essas histórias, mas a história paralela dos hebreus enriquece esse texto, porque a história diz que cada vez que alguém vinha cobrar o imposto,
As pessoas tinham que sair dos seus lares, das suas casas, das vicinais e virem até este ser humano para pagar o imposto. Esta pessoa que estava cobrando o imposto não podia ser conhecida. Por isso, a barba comprida no rosto, uniforme, todos iguais, e um quipá sobre o alto da sua cabeça. Mas a história diz, e isto é a Bíblia que conta, que um dia vem Jesus de Nazaré com o seu colégio apostólico que está começando. Ele entra por aquela avenida, e quando vai pagar o tributo, ele poderia ter escolhido qualquer um daqueles homens, mas tinha um ali que era especial. E quando Jesus para na frente dele com seus discípulos, e ele paga o seu tributo, e ele recebe o recibo, quando o homem que recebeu o tributo diz para ele: muito obrigado, cidadão, Shalom Adonai, e o homem que está cobrando imposto grita, próximo da fila, Jesus Cristo pega o seu recibo. Quando Jesus vira as costas, ele sai andando e dizendo assim: Levi, me segue. Quando ele diz Levi, me segue, o soldado romano que está ao lado do cobrador de impostos põe a mão na espada e pega logo uma maneira de ficar numa posição que ele guarde a vida do cobrador de impostos. A multidão que estava pagando impostos do lado esquerdo e direito souberam o nome daquele cobrador de impostos. Ele poderia morrer no final daquela tarde. Eu imagino o desespero de Levi, procurando em cima da mesa um papel onde ele tenha deixado o seu nome, porque ninguém o conhecia. Mas não há papel na mesa. Ele põe a mão no peito procurando um crachá, mas não há crachá. E desesperado, Jesus já está andando ao longe. Ele grita: ei, Nazareno, como é que você sabe o meu nome? Eu imagino Jesus parando, olhando para ele e dizendo: meu filho, eu conheço o seu passado, eu sei o seu presente, e se você sair desse lugar e me seguir, eu revelarei o seu futuro. Nesta noite eu vim aqui como um baluarte do Senhor, vim aqui como um mensageiro de boas novas, dizer que algumas vidas que estão entre nós serão arrancadas do nosso meio e serão levadas pelo meu Deus nas asas de um poderoso ministério, e o seu nome será conhecido não apenas no estado de São Luís do Maranhão, mas em todo o território nacional. E para quem ainda não percebeu, eu estou profetizando, porque tem um grupo aqui dentro ainda que parece que esqueceu o que veio fazer aqui. Se você não quer ouvir um pregador pregar, por favor, junte a sua malinha, pegue o seu amiguinho aí de farra e vá para casa. Dá tempo de assistir um pedacinho da novela Passione ainda, porque se ficar comigo aqui, eu vou te mostrar o que é uma verdadeira paixão. A verdadeira paixão é o sonho de Deus para a sua história. E se tem alguém que concorda comigo, além de dar um grito, tira o pé do chão para adorar. Então eu vou repetir a profecia. O Senhor me manda dizer que alguns que estão entre vocês, se você é muito amigo dessa pessoa que está do seu lado, já dá logo um jeito de dar um abraço, pega o telefone dela, porque daqui a alguns dias Deus plantará um par de asas nas costas dela e fará ela voar nas asas de um novo tempo. E se tem alguém que confia nisso, pega a profecia, põe no coração e dá um grito para acordar a cidade. É este Levi que deixa tudo, que deixa a carteira de trabalho assinada pelos Césares romanos, que sai de debaixo da proteção de um guarda pretoriano e vai caminhando ao lado daquele Nazareno. No meio do caminho, Jesus muda o nome dele e diz: é melhor nós te chamarmos de Mateus, porque o seu nome Levi foi conhecido por todos, e as pessoas podem querer se vingar de você por ter cobrado impostos. Lembra do desespero de Zaqueu? Quando Jesus o detectou em cima da árvore, Zaqueu desce gritando: Senhor, eu devolvo até 4 vezes o que eu tirei do povo. Zaqueu era conterrâneo de Levi, porque ambos eram cobradores de impostos. Por isso o nome deles não podia ser revelado. E é por isso que Jesus nunca mais chamou Levi de Levi, chamou Levi de Mateus. Qual era o nome dele agora? E é Mateus que presencia um dos momentos mais emocionantes do Santo Evangelho, e que é o cerne da pregação desta noite. É Mateus quem vê Jesus Cristo numa reunião perene, olhar para o seu colégio apostólico, que até então estava cheio, com 12 intrépidos homens,
cada um deles com uma peculiaridade, cada um deles com um pensamento, cada um desses discípulos com um temperamento, cada um deles com as suas fraquezas e com as suas fortalezas. E depois de andarem ao lado dele por 3 anos, Jesus sondou a vida deles. E depois de ter sondado a vida deles, ele encontrou uma maneira de exaltar um entre eles. Imagine você a cena, a casa cheia com os 12, todos sentados lado a lado, e de repente Jesus olha para um deles e diz assim: ei, você. E todo